Duplo Expresso. Felipe, chegou mais uma informação aqui, voltando àquele tema com que eu abri o programa, a questão lá do grampo, né, do novo estalinho atirado pelo Glenn Greenwald nesse fim de semana, revelando, entre aspas, aquilo que todo mundo já sabe, né, a manipulação para Lava Jato, colocar algumas coisas, retirar outras, mas no caso, o que nos interessa aqui é o silêncio generalizado sobre os inconvenientes segundos iniciais daquele grampo, em que você ouve a voz da secretária do Planalto, com a ligação chamando antes de completar, provando que aquilo não foi uma interceptação com mandado judicial destinado a uma operadora telefônica. Tem que ser explicado como aquilo foi feito. Olha que interessante que um expressionauta aqui me alertou, o Leonardo Ecadi, e eu já até coloquei lá na tripa, né, no thread, que eu tratei disso, já mostrei aqui ontem uma parte, vou mostrar aqui para quem não viu ainda, olha só. O que eu coloquei aqui? O Cesare, nosso amigo também expressionauta, botou lá, a reportagem do Intercept não explica como o suposto monitoramento em linha telefônica conseguiu captar os momentos anteriores ao início da ligação de Dilma para Lula. Talvez a Lenin Moreno de Saias consiga explicar, né? A nossa Lenin Moreno. Aí, no fim de semana, eu tinha retuitado isso com alguns comentários. Então, eu coloquei aqui, sobre isso, sobre aquela história ali daqueles segundos iniciais, ninguém fala. 2 registros em dias diferentes da captação de som ambiental do Palácio do Planalto quando Dilma liga para Lula. Isto é, antes da chamada completar, indicando grampo ambiental no Planalto e não escuta judicial via operadora de telefone. Aqui tem os dois, né, a primeira vez em que isso acontece, esse inusitado, no dia da condução coercitiva do presidente Lula, 6 de março de 2016, e 10 dias depois, na conversa sobre o termo de posse, aquele tal entregue pelo tal do Bessias, no dia 16. Eu vou botar aqui mais uma vez para a gente ouvir a parte inicial, deixa eu aumentar o volume, porque é um pouco baixo. Então, eu vou colocar primeiro o do dia da condução coercitiva, que é bastante claro. Ali você vê a funcionária do Planalto conversando, inclusive, com alguém do lado, dizendo que ela quer falar com Lula. Aí o telefone chama, e só depois ele é atendido pelo Moraes, o segurança do Lula, para quem as pessoas ligavam quando queriam falar com ele, já que ele não tinha celular. Vamos ouvir aqui. Ela quer falar com o Lula e está na sede nacional. Alô? Moraes? Pois não. Você está com o presidente? Estou. Vou te passar a presidenta Dilma, tá? Só um minutinho. Peraí, um pouquinho. A presidente já vai falar? Vai. Então, peraí, deixa eu passar para ele. Pois é. Isso aqui você ouviu ali, eu vou repetir os segundos iniciais, para você ver, né, chamando e ela falando com alguém do lado. E aí você vê que no final o Moraes atende. Vamos ver aqui mais uma vez. Ela quer falar com o Lula e está na sede nacional. Pois é. Aí agora, esse foi o dia da condução coercitiva, que eles têm uma conversa ali gravada também e vazada depois, mas aquela que incendiou o Brasil foi a do dia da nomeação, no dia 16, para o Ministério da Casa Civil. Vamos ouvir aqui, você vai ver, é um pouco mais discreto, mas você vai ouvir a voz, né, um ruído ambiental de outra funcionária do Planalto fazendo a ligação para o mesmo Moraes. Olha só. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto para você, eu te passo, tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. O importante, mais uma vez, é você prestar atenção nos minutos iniciais. Esse eles quase cortaram, deviam ter cortado quando a ligação começa, mas eles deixam o telefone chamando, já é algo esquisito, né? Se fosse a operadora não teria o sinal chamando, mas você ouve ainda a voz da funcionária, então que está havendo uma captação do microfone dela no aparelho dela. Presta atenção que você vai ouvir um ruídozinho da voz dela logo no início, ó. Viu? Ó, vou botar mais uma vez porque é discreto. Vamos lá, ó. Aí, ó, opa, parou aqui, ó. Viu? Se você quiser tirar a prova, é só você ir lá no meu Twitter, você vai encontrar esses 2 links aqui mostrando que a gravação foi feita no telefone do Palácio do Planalto. Isso tem que ser explicado. Ou o Sérgio Moro grampeou o Planalto, lá por dentro, pelo PABX, né? Não é grampear pedindo operadora, não.
porque isso não pegaria isso daí, é lá por dentro, lá no... Ou o Sérgio Moro fez isso, tem que ser explicado como um juiz de primeira instância consegue fazer isso, ou então foi um inside job, foi alguém de dentro que deu, né, gravou e entregou nisso daí. Né? Os elementos adicionais nos levam a crer que aquilo se tratou de um flagrante armado pela dupla Dilma Cardoso para cima do presidente Lula. E é o que eu falei, chegou mais um elemento nas últimas horas, aí depois do programa de ontem, para o qual os expressionautas me alertaram, o Leonardo Ecad mais precisamente. Então, ainda lá nesse thread que eu tinha colocado, eu coloquei, note que a representação sobre esses grampos nunca andou no Conselho Nacional de Justiça. Ninguém quer colocar a mão nesse tema, desse grampo, na conversa do Lula com a Dilma. Isso porque de duas uma, ou o Moro colocou grampos no Planalto e não tinha competência para isso, ou Dilma e Cardoso fizeram o alto grampo e vazaram para o Moro para matar aquela nomeação, que a Dilma não queria, né? Ela foi pressionada a fazer aquilo pelo PT principalmente. Lembrando que o José Eduardo Cardoso foi a fonte secreta do Sérgio Moro para ir atrás dos filhos de Lula. Fonte essa devidamente ocultada pelo Glenn Greenwald no Intercept. Por quê? Ele colocou lá como se fosse uma informação privada. O ministro de Estado da Justiça, da Dilma Rousseff, dar dicas para o Sérgio Moro ir atrás dos filhos do Lula é uma informação privada ou é uma informação pública? Que critério editorial é esse que ele diz que quer preservar a intimidade? Isso é uma intimidade? Um prócer do PT, um prócer do governo Dilma, dando informações para ir atrás do Lula, isso é algo que foge ao interesse público? De forma nenhuma. Eu acho que seria a coisa mais relevante que teria saído nessa história de Vaza Jato. No entanto, eles ocultaram. Isso é um outro thread aqui de uma semana atrás, vou colocar aqui na tela, em que a gente já tinha colocado aqui uns elementos, olha só. Olha o seguinte, Glenn Greenwald e Leandro Demore, né, o associado dele, ocultaram o nome de José Eduardo Cardoso como a fonte de Sérgio Moro para denúncias contra os filhos de Lula. Por que eles são um limited hangout? As três palavras tarjadas, segundo fonte nossa, inquestionável são: número 1, José; número 2, Eduardo; número 3, Cardoso. Está aqui o print da matéria, aqui o link, né, para a matéria, só você ir lá no meu Twitter, você pega esse link, e aqui o print da matéria lá do Intercept de junho desse ano, mas em que eles reproduzem uma conversa lá do Telegram, pelo aplicativo de mensagem instantânea do Sérgio Moro com Deltan Dallagnol, do dia 7 de dezembro de 2015, em que o Sérgio Moro fala para ir atrás de uma informação sobre terrenos aí dos filhos do Lula, olha só, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodada por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escritura para transferência de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Então, estou repassando. A fonte é séria. Aí, aqui embaixo, ele coloca, supostamente teria comentado com... Aí, 3 palavrinhas aqui, suprimido, suprimido, suprimido. Que, por sua vez, repassou a informação até chegar aqui. Quem é suprimido, suprimido, suprimido? José Eduardo Cardoso. Passou a informação para o próprio Sérgio Moro. Porque aí você vai ver matérias da época aqui, você vai ver uma matéria da revista Época falando da viagem secreta de Cardoso ao centro da Lava Jato nessa semana, uma viagem fora da agenda dele, em que ele foi junto com o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado superintendente da Polícia Federal no Paraná, encontrou o Sérgio Moro, todo o staff da Lava Jato, e essa viagem teria ficado secreta se a imprensa não tivesse descoberto. E para ninguém ele informou qual seria a agenda. Também saiu lá no Lauro Jardim, aquela época ali, naquela semana. Opa, não abriu? Abra a imagem. Pronto, agora abriu. José Eduardo Cardoso viaja às pressas para Curitiba. Ele é a fonte de Sérgio Moro e o Intercept tarjou ali como se fosse uma informação privada que foge ao interesse público. Cabe, né, ao Glenn Greenwald explicar por que não é do interesse público um ministro da Dilma Rousseff ter passado dicas para a Lava Jato ir atrás do Lula e da sua família. E aí, voltando aqui ao thread original, olha só, chega essa nova informação aí, para a qual foi alertado pelos expressionautas, dessa repórter da revista Época, Carol Pires, que à época apurou os bastidores da nomeação do Lula para o Ministério da Dilma. E ela... Opa, não está aumentando aqui, deixa eu ver. Dá uma aumentada para a gente ver. Aumentei muito. Volta aqui. Ela resgatou, ela está colocando aspas para a matéria dela que ela publicou na época, tá? Então, lá em março de 2016. Mas ela
Ela foi agora no perfil dela e ontem colocou o seguinte, ó, áudios dos telefonemas de Lula grampeados por Moro, divulgados hoje pela Folha, em parceria com o Intercept, batem com um texto sobre a indecisão de Lula para acertar o cargo, ou aceitar, deve ser, né? Aceitar o cargo de ministro que apurei e não publiquei na época. Resgatei um trecho. Ela não publicou, mas bom, tudo bem. Mas olha o que ela coloca no perfil dela. Ó, que a Dilma teria dito para o Lula? Por favor, você precisa me ajudar. Por quê? Ela diz aqui que havia uma disputa egótica ali, né, de ego dos dois, porque a Dilma supostamente queria ajuda do Lula, mas ela quereria vender como se ela estivesse ajudando ele a sair da situação complicada em relação à Lava Jato, enquanto que o Lula queria mostrar que ele que estava fazendo favor ao ir para aquele governo que afundava, tentar salvá-lo. E o Lula só aceitaria, ficou claro isso, quando chegou a versão de que ela queria ajudar ele ficou puto. Então, para ele aceitar, necessariamente ela tinha que passar a impressão a ele de que ela reconhecia que ele que a estava ajudando. Né? A gente vê como essas coisas acabam tendo desdobramentos na política, né? Impressionante, esse tipo de coisa menor. Mas, enfim, foi assim que ela fez para convencê-lo. Então, aqui, segundo o relato dessa jornalista Carol Pires, é o seguinte, a Dilma teria dito, por favor, você precisa me ajudar. Aí, continua ela, ali Dilma assumia o que ele queria acreditar, aquilo em que Lula queria acreditar, que era ela quem precisava dele. Apesar disso, tudo o que ele mais temia aconteceu. Para boa parte da opinião pública, era ele quem fora se socorrer com ela. Aí agora sim a parte que é mais relevante para a nossa discussão aqui. Preste atenção. Depois que Lula saiu do Palácio do Alvorada, com a decisão de voltar para o governo, Dilma telefonou para o presidente do PT, Rui Falcão, avisando que Jorge Messias, então não é Bessias, é Messias, Jorge Messias, seu subchefe de assuntos jurídicos, levaria o termo de posse para que Lula, que não voltaria a Brasília... Não, então peraí. Levaria o termo de posse para Lula, que não voltaria a Brasília até a semana seguinte. Rui Falcão, ex-presidente do PT, ao lado de Lula, avisou que Messias estava a caminho. O assunto estava resolvido. Atenção, Lula já sabia, ela falou para o Rui Falcão falou para o Lula. O assunto estava resolvido. Mas Dilma decidiu falar ela mesma com Lula para dizer-lhe a mesma coisa. Era 1h32 da tarde e o telefone de Lula estava grampeado, ela coloca aqui pela Polícia Federal, a gente não tem certeza disso, aliás, a gente não acredita nessa versão de que tenha sido a Polícia Federal, a não ser que eles expliquem como a Polícia Federal grampeou o sistema lá de PABX do Planalto, mas ela fala, o telefone estava grampeado, isso é ponto pacífico, embora o próprio Moro tivesse dado ordem para suspendê-lo. Mas essa questão independia de ordem do Moro, porque possivelmente eram outros atores que estavam fazendo esse grampo. E aí ela termina aqui, ó, o áudio começava com Moraes, né, o segurança, atendendo uma chamada da secretária do gabinete presidencial. Dilma queria falar com Lula, disse a secretária antes de transferir a ligação. Não começa. Vem um expressionauta aqui, ó, o Marcelo Brum, e observa. O áudio começa antes do Moraes atender. Tá errado o que ela tá falando aqui no final. Com a secretária falando e o som de que está tocando, o som, né, ao fundo, sendo captado ali por aquele microfone. Então, é importante aqui esse registro dessa jornalista que disse que apurou. Agora, o que eu vi aqui é que ela não publicou à época, né? Aí vale perguntar por que ela não publicou. Deve ter sido a mesma censura editorial no Grupo Globo que foi feita lá na Lava Jato, né? A narrativa de que o Lula resistia prejudicava. Então, agora que se tornou uma informação com comprovação pela Vaza Jato, aí ela se sente livre para publicar o que ela apurou naquela época. Mas essa história toda é muito nebulosa e você não vai ver, embora todo mundo saiba das esquisitices, todo mundo leu aquele artigo que nós publicamos aqui sobre a viagem secreta da Dilma à Rússia, todo mundo mesmo, assim, todo o espectro político. E lá a gente já alertava mais uma vez para essa questão do áudio captar lá o som ambiente no Palácio do Planalto. E ninguém ousa falar sobre isso. Como eu falei, nem o pessoal do CNJ tem coragem de colocar a mão, porque isso implicaria, né, quem operacionalizou esse grampo, por que a Dilma, Lula já sabendo, fez questão de ligar aquela ligação que estava grampeada e que vazou logo depois, sabendo do papel do José Eduardo Cardoso, reconhecido como alguém que estava indo atrás, e a própria Dilma atrás do Lula, segundo a troca de e-mails dos executivos do Odebrecht. Então aqui
pegando aquela publicação que saiu alguns dias atrás do Antagonista, o importante dela não é o que eles colocaram na manchete. Eu até acho que essa manchete é para disfarçar o conteúdo. Eles colocam: para Palocci, Dilma queria rifar Lula na Lava Jato de olho na reeleição. O que Palocci fala é irrelevante, não tem nenhuma credibilidade. O que tem uma credibilidade maior é essa troca de e-mail que eles colocam aqui entre executivos da Odebrecht, incluindo o Marcelo Odebrecht e o cunhado dele, em que eles falam, né, que a avaliação deles era de que a Dilma queria pegar o Lula. Tá aqui, ó, um alto executivo da Odebrecht envia para esse grupo de elite o seguinte, ó: estou muito preocupado porque acho que ela quer fazer um voo solo e ele se lançou a 2018 de modo a mantê-la sob controle. Neste cenário entra também a Lava Jato, pois ela acreditou que chega nele e não nela. Aí está a grande confusão na qual estamos metidos. Aí outro aqui, o outro executivo, Fernando Reis, manda aqui, ó: estou de acordo com a análise. E aí o cunhado do Marcelo Odebrecht, Maurício Ferro, diretor jurídico do Odebrecht, falou: José Eduardo Cardoso teve na mão dele a chance de abortar a operação na sexta, pela notícia no Estadão do envolvimento declarado de delegados na Lava Jato em apoio a Aécio. Abriu somente investigação administrativa. Isso no dia 15 de novembro. Esse e-mail foi enviado, foi enviado no dia 15 de novembro de 2014. Então, a figura toda vai ficando aí mais clara, só que não convém, interessante notar, né, por que essa esquisitice, e assim, essa dúvida sobre as motivações da Dilma e até a operacionalização disso tudo, por que isso a informação sobre isso é sonegada não só no Piguinho Vermelho? A gente sabe que o Piguinho Vermelho busca contribuir para essa hagiografia de Santa Dilma, né? Mas até o PIG, Partido da Imprensa Golpista, por que eles ajudam a manter, né, a Dilma a salvo de qualquer suspeita sobre a conduta dela naquele processo? Não é esquisito? Não é esquisito? É uma convergência de interesses entre o PIG, Globo, Veja, Folha de São Paulo, que dedicou aí todo o seu espaço para essa denúncia, e o Piguinho Vermelho na manutenção da imagem da Dilma. Por quê? Pela influência que ela pode ter no PT? Qual é a influência que eles querem que ela tenha no PT? Aí a gente está num processo de sucessão interno. Imaginem se o Intercept não tivesse tarjado, quando eles publicaram essa matéria lá em junho, esse diálogo entre o Moro e o Dallagnol, não tivessem tarjado o nome de José Eduardo Cardoso, mostrando que foi ele a fonte de uma linha de investigação para ir atrás dos filhos do Lula, fonte do Moro. O que teria acontecido agora nesse processo de sucessão interno? Por que ninguém do PT ousa falar sobre isso? Né? É tudo muito esquisito, mas a gente precisa falar porque aqui é a nossa posição. Enquanto a gente não conseguir quebrar as duas pernas da pinça que operam, né, essa falsa disputa, a gente não vai conseguir nem começar a contagem do tempo para a gente derrubar o golpe e restaurar, em alguma medida, a soberania do Brasil. Enquanto a gente não conseguir desestruturar as armas com que eles fazem o pastoreio da opinião pública, e em boa medida isso decorre desse acerto entre os dois lados, não só na estrutura de meios, na mídia, né, o Piguinho e o Piguinho Vermelho, mas também na própria estrutura política, em que você vê os parlamentares da oposição, suposta oposição, então PT, PDT, PSB, PCdoB, que mais PSOL, todos eles silenciando quando no Congresso estão passando as três pernas do Patriot Act Tabajara, e nenhum deputado realmente usou seus meios para divulgar isso para a população. Né? Então, o projeto de lei 2418, o 1595 e o 443, que acabam com sua privacidade na sua troca de mensagens instantâneas, estabelece uma força clandestina com identidades protegidas para supostamente reprimir o terrorismo, e a outra lá que vai no direito substantivo, né, material, e altera a definição do que é terrorismo para incluir ato público, ocupação, e tirar a salvaguarda que havia no texto antiterrorismo da Dilma e do Cardoso, essa duplinha aí, uma salvaguarda que havia para manifestações, enfim, ações com sentido político, que já não servia de muita coisa, mas agora cai na nova redação. E lembrando que na análise lá do pacote anticrime do Sérgio Moro, eles estabeleceram na Câmara, aprovaram a figura do juiz anônimo e do procurador anônimo. Então, sequer você sabe quem vai te julgar se for contra crime organizado, e muito possivelmente, numa segunda etapa, vão colocar aí também
terrorismo, com essa acepção ampla que eles estão colocando, em que inclui, em boa medida, sem muita dificuldade interpretativa, a militância política. Então, tudo caminha aí para esse fechamento, e o que é esquisito é esse telecat, né? A esquerda não usando seus meios para divulgar essa informação. Isso é muito esquisito. Da mesma forma que é muito esquisito quem no Twitter coloca a hashtag PL2418não ter a sua conta bloqueada, né? Diversas pessoas já nos mandaram os prints. A hashtag, que foi lançada aqui pela gente, comprovadamente no Twitter, você fazer isso é quase que um pedido para sua conta ser suspensa. Né? Aconteceu com diversas pessoas. É tudo muito esquisito. Parece que está todo mundo acertado para isso. E o silêncio sobre esse projeto de lei é fundamental porque sequer os eleitores de direita, sequer os eleitores do Bolsonaro querem ter suas mensagens no WhatsApp, Facebook, etc., monitorados pela inteligência do Exército. Ninguém quer isso. Né? Mensagens em aplicativos aí de encontros furtivos, né? Tinder, etc. Ninguém quer ter o seu dossiê, inclusive da sua vida privada, na mão da inteligência do Exército. Então, o silêncio é fundamental, porque se isso chegar à sociedade, é certo que haverá um consenso pela rejeição, pelo enterro desses projetos. Então, como eu falei, o silêncio é fundamental, e é esquisitíssimo que os partidos de oposição estejam contribuindo para esse silêncio. Todos já estão informados, todo mundo está sabendo. Por que só o Duplo Expresso e a nossa rede, os expressionautas, falam sobre isso e pautam isso, inclusive cobrando parlamentares, cobrando jornalistas, e eles seguem silenciando sobre essa questão? Parece que há um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para esse fechamento clandestino do regime, em que isso vai se basear em duas pernas. Numa perna, o judiciário, com uma face ostensiva, né? Então chegando aí a polícia ou o oficial de justiça com o pé na porta da sua casa, mas já municiado, com um dossiê armado, por esse grande irmão, essa inteligência clandestina, na mão dos generais, do clube de generais do GSI. Isso aí está esquisito, mas a gente vê aqui como um ponto, por exemplo, algo que poderia... Aí uma alavanca para começar a desmontar as pernas da pinça era justamente mostrar a quinta coluna no PT. O pessoal que possibilitou ou facilitou que a Lava Jato fosse atrás do Lula. O Cardoso, todo mundo sabe que teve esse papel. Conversa com pessoas que privam da intimidade do Lula, pessoas que o veem com frequência. E ele próprio sabe o papel de Eduardo Cardoso. Né? E você vê, até ele preso já foi receber a visita do Cardoso, vira e mexe aí recebe a visita da Dilma, quer dizer, nem na prisão a pessoa tem paz, né? A pessoa tem paz. Vamos aguardar para ver se a gente descobre mais alguma coisa, mas eu acho que a gente já tem elementos suficientes para quase chegar à conclusão, né, do envolvimento do Cardoso, qual papel ele teve em toda essa situação. Então, eu agradeço aí ao expressional que nos alertou para esse relato da jornalista da revista Época, mostrando que a ligação foi necessária. Aliás, como falou outro expressionauta, só faltava a voz da Dilma antes de você gravar falando testando, 1, 2, 3, qualidade do som, áudio, só faltava isso, né? Porque ele estava praticamente roteirizada essa conversa em que o conteúdo já era de conhecimento do Lula e ela faz questão de ligar ela mesma ao potencial midiático, uma conversa do Lula com a Dilma, tanto havia potencial que terminou lá com o Palácio do Planalto cercado por populares e ali começou a derrocada final do governo do PT. Então a Dilma, esse envolvimento dela foi mais uma contribuição para que a gente chegasse a esse resultado. E é por isso que eu não uso e nunca vou usar a expressão golpe na Dilma Rousseff. O golpe de 2016 foi no Brasil, e ele começou antes, começou lá em 2013. Foi um golpe em movimento, né, se agudiza a partir de 2016, mas foi um golpe no Brasil, nos brasileiros. Né? Mesmo porque essa história de dizer que o golpe foi misógino, não, o golpe foi no petróleo, foi no povo brasileiro. Né? O petróleo não tem gênero, o petróleo não tem sexo. Felipe Quintas, agora eu queria te perguntar o seguinte, feito esse parênteses, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, mas eu ia te perguntar para a gente passar então para a questão das cores nacionais. Aí, a questão, você também se manifestou bastante esse fim de semana rejeitando essa história do Lula. Então você que escolhe o que você quer abordar agora, Felipe Quintas. Bem, a respeito dessa temática que você estava falando sobre o áudio vazado, né, a questão de Dilma, Lava Jato, bem, tudo isso já está muito claro para quem sabe ligar o macaco à banana, para quem fez aqueles exercícios ali no pré, né, na alfabetização, para quem fez aqueles exercícios de ligar a banana ao macaco, a abelha à colmeia, né, então isso já está muito claro. Aqueles exercícios, os exercícios feitos na primeira infância são importantes para estimular as conexões mentais, as sinapses que vão ser
fundamentais para a compreensão de mundo depois. Por isso é tão importante a alfabetização na idade certa. Por isso que é tão importante o aprendizado escolar na idade adequada, porque isso facilita muito a compreensão de mundo depois, né? Você fez esses exercícios na infância, eu também fiz, muitas outras pessoas fizemos, conseguimos entender isso. Já outros que não foram aprovados naqueles exercícios, ligar o macaco à banana, esses ainda estão para entender, mas essas sinapses serão feitas ao longo da história. Acredito que isso será esclarecido com o tempo. O duplo expresso tem um papel fundamental para dar o primeiro chute nessa bola, né? Bem, enfim, quanto Felipe, só deixa eu fazer um acréscimo sobre essa questão ainda para encerrar, que é o papel do Glenn Greenwald nessa história toda, né? Então, como eu falei aqui, ele censurou a menção ao José Eduardo Cardoso, resta ele explicar por que ele tarjou isso. Da mesma forma, ele vem ocultando outras coisas importantes que a gente vem falando aqui, e dessa vez, no fim de semana, ele e a Folha de São Paulo se juntam para ocultar os segundos iniciais que pegam a voz da secretária antes que a ligação se complete. Mas aí, você veja, por que eu resgatei isso tempos atrás, né? Na semana passada, quando eu resgatei esse papel do Cardoso, quando ele foi lá a Curitiba passar essa informação sobre os filhos do Lula para o Sérgio Moro e o planejamento que ele tinha feito para a condição coercitiva. Porque o Glenn já estava noticiando aí, saindo até na imprensa estrangeira, saindo na France 24, mais revelações virão sobre o Brasil do Glenn Greenwald. Aí aqui eu tinha colocado, então, em 2 de setembro, portanto, uma semana exatamente atrás, qual será a votação no Congresso que Glenn Greenwald quer ajudar a abafar nessa semana, gente? Com mais um estalinho devidamente cronometrado. Será a securitização, para a qual nos alerta a Maria Lúcia Fatorelli, ou alguma outra coisa? E aí você vê que ele volta hoje, de novo, tá lá, com todo o destaque na capa do Brasil 171, Glenn avisa, Vaza Jato ainda está longe de acabar. E aí aspas para o Glenn Greenwald, como eu disse há meses, com base na minha experiência em relatar o arquivo Snowden, algumas das revelações mais importantes, com grandes vazamentos, ocorrem no 4º, 5º e 6º meses. Tem muitas outras, escreve o jornalista do Intercept. Olha, é difícil, né, que arquivos lá de conversas, com todo esse tempo, quer dizer, eles começaram a publicar em 10 de junho, eles já estavam com isso pelo menos desde abril, né, aí meses, então, olha aí, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses já, eles não conseguiram olhar, nem que seja com busca por palavra-chave e soltar as coisas mais importantes, não. Ele quer manter esse sequestro, ele quer manter o poder de iniciativa sequestrar, manter ainda a posse do poder de iniciativa da esquerda, né? E a gente vê que a esquerda, com representação parlamentar, entrega de bom grado, na verdade ela pede. Vamos lembrar que no primeiro semestre a Jandira Fegali, líder da oposição na Câmara, fez um acordo com a situação, com a base do governo Bolsonaro, para que eles acabassem com a obstrução à reforma da Previdência, para que a situação aprovasse a convocação do Glenn Greenwald à casa. Era mais importante dar palanque para o Glenn Greenwald do que tentar impedir a aprovação da reforma da Previdência. Talvez agora, com o Glenn Greenwald fazendo esse esquenta, dizendo que o melhor está por vir, ainda seja justamente para possibilitar que o líder da oposição no Senado faça um acordo semelhante. Mais uma vez, eles deixem rolar a reforma da Previdência, securitização, sessão onerosa do pré-sal, que já foi aprovada no Senado na semana passada. Tudo isso daí para dizer, não, Glenn vai vir, São Glenn da esquerda perdida vai vir e vai nos salvar. Né? E quem que é... O Felipe, eu acho melhor a gente conversar primeiro sobre a questão do Intercept, para fechar já que é relacionado, depois a gente fala da questão das cores, porque aquela matéria a que eu fiz alusão no início, né, vou voltar a falar dela aqui, esse Bolsonaro saiu no Intercept, desse Alexandre Andrada, que não tem nada a ver com José Bonifácio de Andrada. Olha só, Bolsonaro apela ao nacionalismo para encobrir seus crimes, mesma desculpa usada por ditadores. Aqui a gente vê uma defesa, uma apologia do imperialismo para fins civilizatórios. Né? O Luiz Ferreira, nosso comentarista que mandou aqui o link para que eu visse essa matéria, ele destacou um trecho que fala o seguinte, abre aspas o texto dele. Em 1826, negociamos um tratado com a Inglaterra
cujo primeiro parágrafo era cristalino. Abre aspas para o tratado. Não será lícito aos súditos do Império do Brasil fazer comércio de escravos na costa da África, debaixo de qualquer pretexto. Aí volta para o texto do jornalista do Glenn Greenwald, do Intercept. A imposição britânica foi imperialista? Foi uma ingerência sobre o nosso ordenamento jurídico? Violou a nossa soberania? Sim, sim e sim. E bendito seja esse imperialismo. Se tivéssemos obedecido aos imperialistas em 1830, teríamos poupado mais de 1 milhão de vidas, número próximo aos que aqui desembarcaram entre 1830 e 1850. Aí fala, no parlamento brasileiro logo apareceram os escravocratas, travestidos de patriotas para criticar o acordo. Defendiam a continuidade do tráfico de gente, o mais vil e abjeto negócio da história do capitalismo. Bom, eu acho interessante notar, e talvez ele não saiba disso, mas que quem mais lucrou com o tráfico negreiro foi a Inglaterra. A Inglaterra, o Reino Unido, foi quem mais... E ao mesmo momento em que eles fazem isso que ele acha que foi pela civilização, que foi civilizatório, quando na verdade eles estavam querendo reorganizar ali a estrutura econômica da África, já preparando uma ocupação territorial mais ampla, que vai terminar aí com a partilha da África no fim do século XIX, é interessante notar que ao mesmo tempo eles estão travando a guerra do ópio lá na China, não é? Que moral é essa em que eles travam essa guerra do ópio? Da mesma forma, em 1830, ainda há escravidão na Jamaica para plantar cana. Ou, como o Felipe me lembrava aqui, antes da gente começar o programa, ainda estão comprando o algodão do sul dos Estados Unidos escravocrata. Então não tem nada a ver com uma aspiração humanista. Não é o imperialismo do bem, é o bom e velho imperialismo por interesses econômicos. A motivação é sempre essa, ela pode se travestir de causa humanitária, pode se travestir agora de causa conservacionista, mas é sempre o interesse econômico, não há ingenuidade, não há bom mocismo nas relações internacionais. Então, essa pessoa aqui nesse artigo, ele coloca, ele escolheu ali na pinça, primeiramente falar desse caso da escravidão e depois falar das gestões da administração de Jimmy Carter contra as violações a direitos humanos no Brasil. E aí dizendo que, da mesma forma, a ditadura militar naquele momento acusava isso de ser uma ingerência estrangeira nos seus assuntos internos, etc, etc. Ele poderia ter pegado outros exemplos. Eu não sei por que ele não pegou aqui, por exemplo, o nacionalismo só serve para o mal, então, e a ingerência estrangeira é sempre boa no Brasil? Por que ele não pegou a história da Petrobras? Aliás, eu nunca vi falar Petrobras no Intercept. Né? O Intercept nunca fala. Você sabe qual é a posição do Intercept, do Glenn Greenwald, sobre se a Petrobras deve ou não existir, se ela deve ou não atuar e ser uma virtual monopolista do mercado de exploração, produção, refino e distribuição de petróleo no Brasil? Você já ouviu a posição do Intercept sobre o Paulo Guedes, sobre a reforma da Previdência? Você já ouviu a posição do Intercept sobre o Brasil nos BRICS? Já ouviu alguma coisa ou é só pautas identitárias, essas pautas globalistas, né? E atacando aqui o nacionalismo, dizendo que viva o imperialismo, que ele fala, né? Viva, que bendito seja esse imperialismo em que chega o homem branco civilizador para nos salvar das nossas mazelas, do nosso caráter torpe, não é? E você vê mais uma vez isso aí restaurado quando, mal comparando, é o papel que eles querem dar ao Glenn Greenwald. Né? Vou botar aqui mais uma vez a capa. Chega aí o homem branco com sotaque estrangeiro para nos ajudar a nos salvar de nós mesmos. Glenn avisa, Vaza Jato ainda está longe de acabar. Essa é a tônica do Intercept. A salvação vem de fora. A salvação vem do homem louro de olho azul. Felipe Quintas. Tem uma matéria no Intercept falando que a Eletrobras matava índio. Né? Então, demonizando a Eletrobras e culpabilizando o Estado brasileiro explicitamente. Ou seja, só o Estado brasileiro mata índios, né? Sendo que boa parte da vacinação, da educação, dos serviços públicos, quem leva para lá é o Estado, né? Enquanto que o setor privado, né, ou mata os índios por meio das atividades ali de banditismo que proliferam na Amazônia em razão do não desenvolvimento da Amazônia, e as ONGs que, como o Aldo Rebelo colocou, muitas vezes pegam o dinheiro e não investem. Né? Então, quem leva alguma dignidade, o pouco que tem, é o Estado. Mas, para o Intercept, a única função da Eletrobras na Amazônia é matar índio.
né? E construir Belo Monte e oprimir os índios como se Belo Monte fosse uma coisa ruim. Tem a demonização de Belo Monte também. E quanto à reforma da Previdência, tem um elogio a Tabata Amaral logo depois que ela votou a favor da reforma da Previdência. Então, o Intercept está a favor da reforma da Previdência também, né? Porque se depois da Tabata Amaral votar, né, e escandalizar os inocentes do Leblon, do PDT, né? Porque para mim não teve surpresa nenhuma ela votar a favor da reforma da Previdência. Para mim não teve, para você não teve, né? Mas teve uma turma aí que se diz de esquerda, que se diz progressista, que ficou surpresa, né? São os inocentes do Leblon do PDT, né? E aí vai no dia seguinte o Intercept e elogia a Tabata Amaral. Então a gente já tira aí a posição do Intercept sobre a reforma da Previdência. Então o Intercept quer simplesmente fazer da esquerda brasileira uma filial do Partido Democrata dos Estados Unidos. O Partido Democrata da Hillary, o Partido Democrata da Ocasio-Cortez, o Partido Democrata do Bernie Sanders, não o Partido Democrata do Franklin Roosevelt. New Deal é só para os Estados Unidos. E se nem mais a elite americana quer um New Deal para os Estados Unidos, para o Brasil, então, muito menos. Né? O que quer é um Ocasio-Cortez, né? Um Ocasio-Cortez, um Ocasio politicamente correto, um Ocasio-Cortez do Brasil, né? Isso que o Intercept quer, e nisso é o outro lado da tesoura, né? A Lava Jato é uma perna da tesoura, o Intercept é outra, os dois comandados pelo grande Satã do Norte, pelo tio Sam, né? Então, estamos ferrados com essa falsa dualidade, com essa estratégia da tesoura aí comandada pelos Estados Unidos, né? Então, isso aí, essa questão do Intercept já está muito claro, basta ligar os pontos, né, do áudio da Dilma, enfim, tudo isso aí, basta ligar os pontos para conseguir entender. Duplo Expresso.